Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam bem-vindos aos Oráculos do Sobrenatural, o seu canal mágico e macabro. O meu nome é Rafael. Vamos esta noite para mais um relato aqui no nosso quadro Mistérios pelo Brasil. Vamos curtir Boiuna, a serpente dos mil olhos. Não deixem de conferir nossos canais parceiros e de acompanharem os salves ao final do vídeo. Há muitos anos, 3 amigos saíram de barco à noite e, ao saírem de uma festa, estavam bêbados e resolveram que seria legal uma aventura à noite pelo rio. Na verdade, 2 desses rapazes queriam comemorar e relembrar do que aconteceu há um ano antes, exatamente naquela data, e como conseguiram sair com vida. Por isso, chamaram um terceiro rapaz. Era uma homenagem simbólica ao que pereceu no rio da floresta um ano antes. Voltando ao presente, eles fizeram o mesmo percurso, reviram locais, as árvores que fizeram marcas, e como tinham crescido, quase não dava para ver os nomes e datas que eles haviam gravado com a faca. Pararam o barco no mesmo local e bebida havia muitas. Beberam, conversaram, e o rapaz que foi com eles já estava quase dormindo, falando enrolado de tão bêbado, e pediu para eles contarem sobre a aventura do ano anterior, como eles sobreviveram e tudo mais. Eles se olharam o rapazinho e concordaram, enchendo novamente os copos, e começaram a contar a história. Nós estávamos perdidos há quase uma semana. Estávamos sem água potável, a não ser essa água imunda do rio, e o medo de pegar alguma doença. Aguentamos o máximo que foi possível. Esse lugar deixa qualquer um louco. Um calor infernal de dia, à tarde chuva e o calor piora. A noite refresca muito pouco, e com a noite vem tudo o que é animal beber a água, e vem também os mosquitos, os borrachudos e pernilongos. Você não consegue dormir, e mais ainda, um medo de algum animal desse pular na água e nos pegar. Tem cobras enormes e, dependendo do local, tem índios e jacarés. Ficamos assim, tentando sobreviver como dava, até chegar o socorro. E o outro colega de vocês, o que aconteceu com ele? O rapazinho perguntou. Bem, foi uma fatalidade, um azar danado. Já estávamos para ser socorridos, mas não sabíamos. Eu e o companheiro aqui combinamos uma estratégia. Ele era assim como você, pequeno e magro. Força não era com ele. Resolvemos abrir a última garrafa, já que iríamos morrer. Que seja no maior pileque, assim não veremos nada. Será sem dor e sem sofrimento antecipado. O rapazinho quase já não falava mais, porém o outro continuou falando. Então, hoje faz um ano que, graças a ele, estamos vivos, e resolvemos que nesse dia estaríamos aqui em homenagem ao colega falecido, que deu sua carne e sangue para que pudéssemos viver. Ao dizer isso, pularam no rapazinho que estava deitado e tentaram esfaquear, querendo cortar sua garganta, mas não contavam com a força que o mesmo se defendia. Ele lutava pela própria vida, e isso lhe dobrava as forças. Não podia acreditar no que acontecia. Eles mataram o colega e devoraram sua carne crua e seu sangue. Queriam fazer o mesmo com ele. Lutava sabendo que não ganharia. 2 homens. Então o imobilizaram,
Da mata veio um chiado como das locomotivas, mas era mais baixo, agudo e parecia que esticava no final. Que diabos é isso? Disse um deles. Será alguém escondido vendo o que fazemos? Nisso, o som veio para cima deles, pelas copas das árvores, e os galhos dobravam ou quebravam. Quando ergueram um olhar, viram a boca enorme de uma cobra, uma serpente talvez. Foi rápido. Ela derrubou os dois que estavam em pé ou de joelho. Caíram nas águas. O rapaz estava no fundo do barco e conseguiu rolar e ficar embaixo do banco, encolhido, apavorado com a visão que teve e com o que eles iriam fazer com ele. Passado alguns minutos, tudo era silêncio absoluto. Aos poucos, ele ouvia um pio, mas ele estava com medo de levantar. Aquela cobra, o corpo dela era todo de olhos. Havia olhos por todo o corpo. Não dava para ver a cor dela, somente olhos brilhantes que pareciam vivos, brilhavam como fogo. E na cabeça, 2 olhos pareciam hipnotizar. Parecia soltar chispas de fogo. Os pássaros voltaram a cantar e ele sentiu que era seguro levantar. Mesmo assim, levantou devagar e olhou onde a cobra tinha mergulhado. De repente, ouviu uma voz. Era um dos homens que não sabe como pedir socorro, pedir ajuda. Ele chegou perto do barco e gritava por socorro. O rapazinho só olhava de olhos arregalados, e nisso viu o ondular das águas se aproximando. Não pensou 2 vezes. Pegou o remo e empurrou aquele homem do inferno, batendo em seus dedos e empurrando para bem longe do barco. Ele abaixou e viu a cobra de olhos, a boiuna, o boitatá, que seu pai contava em histórias. Era bem real. A cobra abocanhou sua segunda presa e saiu do rio, depois que o afogou com suas presas. Os olhos pareciam observar tudo à sua volta. Ela agora seguiu deixando um rastro de queimado, mesmo no mato verde que virava cinzas de tão quente a temperatura. Como fazia isso? Ela controlava, tinha controle do fogo? Como esse ser bestial vivia entre nós, mas pouco se sabia sobre ela. Por fim, desmaiei de cansaço, pavor, horror de tudo que vi e vivi naquela noite. O barco ficou à deriva. Seguia sozinho para algum lugar, seguindo a correnteza. Eu embaixo do banco, escondido de olhos fechados. O barco parou perto de uma vila de pescadores. Não sei quanto tempo fiquei à deriva após a cobra de 1000 olhos, o boiuna, aparecer para nós. Eu desmaiava e acordava. Quando fiquei melhor, eles já tinham feito contato com a polícia e a polícia feito contato com meu pai, que estava vindo me buscar. Sorte que não perdi meus documentos, e junto com eles estava um terço que minha mãe me deu em meu batizado, um cachimbo enrolado e amarrado de minha irmã caçula, e uma oração escrita em um papel de cartas perfumado com o perfume de minha avó. Meus tesouros, minhas relíquias que levava sempre junto. Um dia, antes do meu pai chegar, um grupo de exploradores parou nessa vila. Souberam de mim e uma mulher baixinha, talvez 1,56 m, morena e longos cabelos trançados até a cintura, foi me ver. Ela, na sua pequena estatura, era imponente, olhar risonho, bonita, olhos negros como a mais bela escura noite serena. Transmitia sabedoria, mesmo sendo talvez somente 10 ou 7 anos a mais do que eu. Ela preparou um chá horrível, de gosto duvidoso, e mandou eu tomar.
Fui contando o que aconteceu e chorei muito. Todo o pavor voltou. Ela segurava minha mão bem firme, não tirava os olhos dos meus, olhos de gato, amarelos ou dourados, hipnotizantes. Havia também um índio, não sei de que tribo, mas usava roupa e calçado comum. Somente um colete e suas feições diferentes junto com sua cor o denunciava. Foram embora para a mata, mesmo sabendo dessa cobra horrível. Meu pai chegou e chorou me abraçando. Choramos juntos e contei tudo a ele. Não escondi nada. Um dia depois eu estava bem melhor. As dores no corpo passaram, mas as da alma carrego comigo. Meu pai aconselhou a não falar com ninguém, pois não acreditariam. Falou para eu dizer que a canoa foi virada por algum animal à noite e que na escuridão eu não conseguia voltar, mas a correnteza afastou o barco e os outros não voltaram. Eu estava sem remo e zonzo por bater a cabeça quando caí. Assim, essa cobra maldita continuou com seu segredo protegido. Obrigado por consultarem os oráculos do sobrenatural, e os salves de hoje vão para Rose Cesarino, Ed França, Cláudia Motola e Irã do Zap. A todos uma excelente noite e até o próximo relato.